Esse é o episódio da estratégia para ação. Hoje é o episódio 1 e nós vamos falar o que ninguém te conta depois do sim. São 5 problemas que a gente tem no nosso inconsciente, na nossa organização, depois que a gente fecha a nossa consultoria com o nosso cliente. O primeiro e mais intenso de todos eles é a síndrome do papel em branco. Porque a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita capacidade, mas a gente não conseguiu organizar como protocolo, como metodologia para ser aplicável esse conhecimento no nosso cliente de consultoria. Então vem aquela síndrome do papel em branco, como se a gente não soubesse o suficiente para implementar todo o nosso conhecimento para o nosso cliente, que foi quem passou o cartão para nossa consultoria. O dilema 2 que a gente tem é a armadilha de entregar personalizado demais essa consultoria. Quando a gente tem uma consultoria personalizada demais, a gente tem dificuldade em captar mais e mais e mais clientes, porque muitas vezes a gente confunde assessoria com consultoria. A gente tem protocolos e a gente dá para o nosso cliente implementar e faz as correções. E a assessoria, a gente vai até o cliente e a gente faz pelo cliente. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em identificar que elas estão fazendo uma consultoria e não uma assessoria, porque a consultoria te permite atender muitos clientes ao mesmo tempo, porque tu dá os protocolos para eles implementarem e tu faz as devidas correções. Outras dificuldades que a gente tem, que é a dificuldade número 3, é o medo de não entregar valor o suficiente, como se todo o conhecimento que tu já tem não fosse o suficiente para esse cliente, para transformar o que esse cliente precisa e por que esse cliente te contratou para ser a consultora da empresa dele. Esse é o dilema número 3. O dilema número 4 é que muitas vezes você tem dificuldade em entender o que é fazer e o que é trazer resultados. Fazer precisa estar diretamente vinculado a trazer resultados para esse teu cliente da consultoria. Ele precisa ter a certeza que o que tu vai fazer vai trazer resultados. Então esse é um momento que tu precisa explicar muito bem o que tu vai fazer e ele vai trazer XYZ resultados. E o último dilema, e não menos importante, que a gente tem, que vocês sabem que o pós-vendas começa muito antes do sim. O que isso significa? O teu cliente, para ele passar o cartão, ele precisa entender o nível de acompanhamento e de resultados que a tua consultoria gera para a empresa e para os negócios dela. Quando tu faz esse pré-venda, esse follow-up, essa prospecção, essa pessoa precisa entender que o pós-venda vai ter XYZ resultados, XYZ atendimentos, protocolos. Ela precisa tangibilizar a transformação que a tua consultoria gera nos negócios dessas pessoas. Então, se tu quer saber muito mais de como montar a tua consultoria, segue aqui a Patrícia Tedesco para muito mais.